Boa. Bom, boa noite então, galera. Tranquilo, como vocês estão? É, Antes de começar a aula, alguém ficou com alguma dúvida teórica da aula passada e queria tirar agora? Fica à vontade. Tudo de boa? Bom, se tiver ainda assim e não quiser falar agora, fica tranquilo. Mas lembrem, por favor, viu, do número que a gente mandou no Classroom para geral. Também tem o forms de dúvida. Então vamos embora. Bom, então para começar a aula de hoje, rapaziada, deixa eu apresentar aqui, começar resolvendo aquele último exercício da aula passada. E para isso, deixa eu só colocar aqui, peraí, só um minutinho. Aí. E para isso, a gente vai precisar abrir o slide aqui. Então, voltando nele, opa. Então, só relembrando, né? Já apareceu aí para vocês? Dá um ok para mim aí, quem puder. Miguel também levanta o dedo. Ok. Ok? Boa. Valeu, gente. É isso. Bom, então só fazendo aquela recapitulada básica, né? Aula passada a gente viu aqui as leis de Newton. Então a gente tem a tia Nernst, né? Aonde todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Um exemplo é quando você está no ônibus, ele freia e você sai voando. A segunda lei é o para fuder, onde a gente tem o princípio fundamental da dinâmica, que é o nosso FMA, que a gente aplica em basicamente tudo, ou quase tudo, dentro da física, dá essa parte da dinâmica, claro. E por fim, a terceira lei, que é a ação-reação, que é a bola na cara, né? Então, aí na última coisa que a gente foi ver era justamente esse exercício, né? Onde ele fala pra gente que tem uma bola, ele dá o peso da bola, dá a velocidade dela pra gente, dá a distância percorrida, e aí ele pergunta qual a intensidade da força em newtons ao atingir o rapaz. Bom, como que a gente vai resolver isso, né? Eu queria. Será que a câmera pega? Fica invertido, né? Bom, eu vou tentar fazer por extenso aqui na luzinha online, mas vamos ver. E daí, qual que é o segredo, né, para resolver ela? É justamente a gente pensar no que o Rafa falou na sexta, no nosso aulão. Então a gente vai, o passo a passo é o quê? A primeira coisa é lembrar do sorvetão, né? Então a gente vai pegar no sorvetão que é o quê? O S0 mais VT. E daí ele deu pra gente o 10 metros, e que é a posição em que ele tá, que é o quanto percorreu. Deixa eu abrir aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, que da outra vez eu entrei foi de boa, agora ele tá pedindo cadastro. Eu peço desculpa aí para vocês pela enrolação. Enfim, aí ele deu pra gente. Nossa, que encheção de saco, mano. Bom, aí foi. Beleza. E daí, então vamos começar desenhando aqui que vai ficar mais fácil. Então a gente tem aqui S igual a S0 mais V vezes o T. O sorvete, beleza? Então vamos voltar lá no exercício e pegar as coisas que ele deu pra gente? Bom, a massa é igual a 20 quilos, certo? Sempre lembrem de colocar a unidade ao lado, viu? Ah, a velocidade ele deu em quilômetros por hora, né? Se atentem nisso aí, que logo logo a gente vai precisar converter, né, para metros por segundo. Então, 15 km hora. Vocês me perdoem os garranchos. Se não estiver entendendo, por favor, galera, pode xingar, abrir o mic e falar, viu? Luiz, Oi. antes de você continuar, a Camila acabou de entrar na chamada, só para falar para ela que a gente está resolvendo o último exercício da aula passada. Isso, boa, Miguel. É E isso aí, então, Camila. Aquele exercício lá que deu problema na última aula,
Tá certinho agora, é que faltava um conceitozinho que linka com a aulão do Rafa. Então eu vou recapitular aqui rapidinho. A gente pega o que o Rafa falou nessa sexta, esse aulão que ele deu, ele falou do sorvete, reviu o sorvete, né? Então, o que é o sorvete para a gente? A equação que a gente tem ali horária do espaço. Então, a primeira coisa que a gente vai usar é ela, vai partir dela o raciocínio do exercício. Aí eu estou juntando aqui as nossas variáveis. Então, no exercício ele deu que a massa da bola é 20 quilos, a velocidade é 15 quilômetros por hora, e aí ele fala que até percorrer o rosto, percorreu uma distância igual a 10 metros. Vamos desconsiderar que o percurso da bola foi assim, né, meio parabólico, se foi por baixo. Não, vamos considerar que ele foi em linha reta, beleza? Então, a gente vai ter aqui que o nosso D, a distância percorrida, foi 10 metros. Esse D, na equação, a gente vai chamar de S. Então, vamos colocar aqui D, parênteses S, beleza? Aí ele pergunta, qual é a força em newtons que a bola fez no rosto do rapaz? Bom, então, eu falei que o primeiro passo é o sorvete. Então, logo de cara, a gente sabe que S igual a S0. Então, o quê? A posição em que está é igual à posição inicial. Qual é a posição que a bola está na hora que bateu na cara do rapaz? 10 metros. E a posição inicial? Bom, começou lá no zero, beleza? Daí ele fala velocidade. Ele deu a velocidade? Deu, mas deu em quilômetros por hora. Para transformar isso daqui, como que a gente faz? Tem aquele númerozinho mágico, o 3,6. Então, quando está em quilômetros por hora, unidade maior, quilômetros, a gente vai dividir para chegar em metros. Se tiver em metros, multiplica para chegar em quilômetros. Então, 15 vezes. Qual que é o númerozinho? 3,6 vai ser igual a... Quem me responde aí? Quem fala? Bora, gente, fizer na calculadora eu não vou descobrir, podem fazer. Me respondam aí, rapidinho. R$ 54? Mas o que eu falei? Eu fiz certo ali? Me corrijam. Não tem que dividir? Ah, era isso que eu queria que vocês percebessem. Então vamos lá. Se eu dividir, vai dar quanto? Tá vendo, gente? Tem que prestar atenção nas coisas, não pode sair fazendo conta doidado. Então é dividido, porque é quilômetro para metro, e não metro para quilômetro, tá certo? Então quanto é que dá agora? Ao invés de 54. Vai dar uma periódica, dá 3,16. 3,16? 15 dividido por 3,6? Não, 4,16. Olhei aqui no Ah, tá. Eu caderno. ia até confirmar, eu achei que eu tinha anotado errado aqui já. Enfim, então vamos lá, 4,16. É isso mesmo. Então, isso aqui é a nossa velocidade. Então, basta a gente substituir no lugar do nosso V aqui, beleza? Então, vai ficar 4,16. E o tempo? Ora, o tempo é justamente o que eu quero. Logo, logo vocês vão entender por quê. Bom, o zero aqui, ele está somando, não está multiplicando. Então, ele não está acrescentando em nada para mim. Então, eu posso cortar. Daí vai sobrar 10 é igual a 4, isso aqui apaga, 4,16 vezes t. Se o 4,16 está multiplicando desse lado da equação, ele vai passar dividindo para o outro lado. Então, a gente vai ficar com 10 dividido por 4,16, que é igual a t. E aí, se quiser deixar bonitinho, você pode jogar para o lado de cá, não vai alterar em nada. 10 dividido por 4,16. E aí, quanto é que dá isso? 10 dividido por 4,16. R$ 2,40, é isso mesmo. Então, mais 2,40 é isso. Mas vamos considerar os dois primeiros depois da vírgula, beleza? Mas sempre lembrem, sempre se façam uma pergunta. O quê? Né?
Então, 2,40, o quê? Bom, vamos entender melhor? A gente dividiu o nosso 10 metros por 4,16. E o que era o 4,16? Ora, é justamente o que a gente converteu. Ó, e o professor esqueceu de pôr unidade aqui, dá zero para ele. Metros por segundo. Então, se a gente colocar aqui ms, beleza? Opa, dividido. Daí, quando a gente cortar, vai ficar só o s. Portanto, o nosso tempo de 2,4, igual o pessoal falou, vai ser 2,4 segundos. Beleza? Então, tranquilo até aqui? Já temos o tempo. Fechou? Muito bem. E agora? A gente quer chegar... Aonde a gente quer chegar, né? No F. Beleza? F igual a M, A. E daí, só lembrando, por uma questão mais teórica, né? Só por fins de anotação, o F ele é uma grandeza vetorial. Eu preciso ter direção e sentido. E aceleração também. Portanto, a gente coloca uma setinha em cima. A massa eu preciso? Não. Então não precisa da setinha. Beleza? A gente quer chegar no F. Beleza? Até agora, a gente tem a massa, que é 20 quilos, e a gente tem o T, que é o 2,4. Como que eu relaciono tempo com a aceleração? Alguém sabe dizer? Tranquilo? Essa é mais difícil de lembrar, né? Então vamos lá. A aceleração, essa daqui, gente, eu não tenho um nome legal para ela. Se alguém tiver, por favor, fale, que a gente já não esquece. A aceleração, ela é variação da velocidade pelo tempo, beleza? Então, quando a gente vê aqui a aceleração, velocidade pelo tempo. Então, vocês concordam comigo que a gente tem o tempo e a gente tem a velocidade? Certo? O tempo está aqui, que a gente já calculou, e a velocidade é aquele que a gente transformou lá atrás, 4,16 metros por segundo. Então, a aceleração vai ser 4,16 dividido por 2,4. O quê? Bom, a velocidade, ela está em metros por segundo, dividido por segundo. E o tempo? Ele é em segundo. Então, você concorda que se a gente colocar isso aqui numa equação, tirar dessa bagunça que eu fiz aqui, vai ficar M, S, e o outro S embaixo aqui, certo? Então, vai ter um S vezes S. E esse S vezes S vai chegar num S ao quadrado. E é daqui que a gente encontra o porquê a aceleração é M, S ao quadrado. Porque a gente tem o M da aceleração em cima, que é metros por segundo. Então, o metro em cima e o segundo embaixo. E aqui embaixo vai ter outro segundo, que é do tempo, porque ele já está embaixo. Então, M, SS, SS, S ao quadrado. Beleza? 4,16 dividido por 2,4. Quanto é que deu aí, galera? Um vírgula quanto? Arredondado. Isso. Vamos usar o 73, vai. Para mim deu outro aqui, mas deu 76, mas isso é indiferente. Então, 1,73 ms ao quadrado, beleza? Temos a nossa aceleração. Bom, acho que agora tudo começou a fazer sentido, né? Porque a gente quer chegar no F. Mas o F ele é obtido a partir do m multiplicado pelo vetorial da aceleração. A com a setinha. Todo esse vetorial da aceleração. Para que falar isso, professor? Você é tonto? Não, é o A com a setinha, pronto. É igual ao M... opa, já estou confundindo aqui, repetindo a mesma coisa. O M é o quê? 20 quilogramas. Então, gente, eu não vou apagar, porque eu não sei onde é a borracha, é capaz de dar a cagada aqui. Então, eu vou escrever de novo, tá? 20 vezes o que deu na nossa aceleração, 1,73. Esse resultado final, eu não calculei. Quem fala para mim? 20 vezes 1,73.
34,6. 34,6 newtons. E daí aqui eu quero fazer uma comparação rapidinha, tá? Se a gente for fazer esse negócio das unidades que eu fiz aqui do lado, a gente vai ter que o 20 é quilograma e 1,73 é ms ao quadrado. Isso daqui, gente, convertendo tudo, pipipi, popopó, vai chegar no Newton. Eu podia passar aqui explicando que a gente ia chegar em quilograma força para depois chegar no Newton. Mas se eu for fazer tudo isso aqui agora bonitinho, vai demorar. Então eu prefiro agora, num momento próximo, a gente ver isso bonitinho. Eu prefiro agora que vocês saibam que isso vai dar para o Newton direto, beleza? Então a gente vai ter 34,6 newtons. Tranquilo? Ficou alguma dúvida, pessoal, desse exercício? Deu para entender? Então, a gente tem o sorvete, aí, logo de cara, na verdade, faltou um raciocínio inicial. Oi, Ana, pode falar, qual a dúvida? É que você perguntou se tinha dúvida, eu falei que não. Não que eu não entendi. Ah, tá, é que eu li um sim aqui, eu fiquei confuso, de quem foi? Não, sim. Ah, eu não entendi, Ana, mas tudo bem, você está sem dúvidas, tranquilo. Bom, então, qual foi o raciocínio que eu esqueci de passar para vocês? Logo de cara, pensem no que ele está perguntando. Ele falou assim, ele perguntou a força. Beleza, mas aonde tem força? Bom, é no FMA, né? Então a gente vai pensar, vai abrindo isso aqui. Bom, FMA, mas o que que ele me deu? Ah, ele me deu velocidade e posição. Se eu tenho velocidade e posição no espaço, eu consigo usar o sorvete. Usando o sorvete, aí beleza, joga lá no sorvete. O que que sobrou? O tempo. Aí você vai perceber que o tempo vai te levar no aqui, no velocidade por aceleração é velocidade por tempo. E daí você consegue chegar na aceleração que vai te levar para o FMA finalmente. É basicamente essa linha. Então, o que que é o legal? É você olhar para o que ele quer, pensar nessa equação e ir abrindo ela, e vendo o que que uma coisa vai ligando a outra, até você conseguir fechar o ciclo e ver que tá um levando ao outro certinho, entendeu? Esse é o pensamento. Ao invés de, por exemplo, eu acho que é isso, e aí sai fazendo conta. Não, primeiro tenta ver as equações que estão relacionadas entre si, para ver se vai chegar no resultado que você quer, entendeu? Então, é basicamente isso, pessoal, aquele exercício. Então, encerramos oficialmente nossa aula da semana passada. Eu vou pedir de novo desculpas por ter esquecido disso, porque eu me confundi nesse barato, que eu, na verdade, eu montei o exercício errado, eu montei pensando de um jeito para resolver em outro, e aí deu toda essa cagada aí. Mas, enfim, tinha um jeito de resolver, e era isso que a gente fez agora. E foi legal que nessa coincidência acabou juntando com a matéria do Rafa, beleza? Então, seguindo para a aula de hoje, vamos lá. 8 e 2. Semana passada, a gente entendeu melhor as leis de Newton, beleza? Porém, elas são... Vocês lembram que eu falei que elas eram ferramentas? Bom, se elas são ferramentas, a gente vai passar a entender elas e aplicar elas em outros lugares. Vocês não concordam? Então, agora, a gente vai ver dois desses lugares, que é a força normal e a força peso. São dois tipos de força diferentes, beleza? Deixa eu colocar no modo apresentação aqui, para ficar bonitinho. Aí, agora sim. Então, vamos lá. Força normal e força peso. Bom, logo de cara, semana passada e nas outras aulas com o Rafa, a gente discutiu algumas coisas sobre força. Mas o que é força, propriamente dito? Bom, força, como a gente está vendo aí no slide, literalmente ela serve para mover o mundo. Tudo que se move tem algum tipo de força envolvido, beleza? Então, vamos pensar em algumas situações aqui. Primeiro, a gente tem uma bola lá parada e o Neymar vai cobrar o pênalti. Final de jogo da seleção, para fazer o hexa, se Deus quiser vai chegar, vai bater o pênalti, beleza. Quando ele vai bater, o que o Neymar tem que fazer para essa bola sair dali de onde ela está parada, da marca do pênalti, e chegar até o gol?
Ele tem que chutar ela, vocês concordam? Mas para ele chutar a bola, ele vai exercer uma força nela que vai fazer com que ela saia voando. Vocês concordam? Beleza. Então, a gente deve aplicar uma força sobre a bola, dar um chute, como a gente tem escrito ali. Bom, infelizmente, o Brasil ainda não vai ser ex. E o goleiro, tomara que não seja da Alemanha, vai conseguir defender. Beleza. Então, o que ele tem que fazer para defender esse gol? Aplicar uma força sobre a bola também, vocês concordam? Mas dessa vez não vai ser uma força que vai impulsionar a bola, mas vai ser uma força que vai impedir o movimento da bola. Algo mais ou menos semelhante com aquele exemplo da aula passada, onde a gente tinha o cinto de segurança segurando o rapaz, para ele não sair voando no carro. Lembram disso? Então, pergunta, o que o goleiro deve fazer para impedir que o Neymar faça o gol? Ele deve aplicar uma força à bola para reter o movimento. Então a bola veio e ele segurou a bola, fez uma força contrária daquela da bola, o suficiente para zerar o movimento dela. Beleza? Terceira opção não, né? Terceiro caso. A bola foi lançada a uma velocidade muito alta. O que o goleiro deve fazer para impedir o gol? Então, o que acontece? O Neymar foi lá e chutou, mas ele chutou estilo Ronaldinho Gaúcho antigamente, deu a bicuda na bola, né? E daí saiu voando muito, 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 muito forte. Se fosse para segurar, não ia dar, ela ia passar direto pela mão do cara. Então, ele tem que fazer o quê? Desviar a bola do gol. Vocês concordam? Então, a gente tem ali, ó, aplicar uma força sobre a bola para desviar a sua trajetória. É aquele pulo que ele dá, espalma e sai voando, vai para o escanteio. Beleza? Então, a gente tem essas três possibilidades. Três possibilidades, não, eu estou confundindo com o exercício aqui, porque eu coloquei A, B, C, enfim. A gente tem essas três ocasiões. O momento em que o Neymar chuta a bola, é uma força que foi aplicada. O goleiro defende e segura a bola, é outra força que foi aplicada. E o goleiro desvia a trajetória da bola, também foi necessária a ação de uma outra força. Tá bom, então a gente tem ali iniciação de movimento, retenção de movimento e desvio de trajetória. Será que força pode fazer mais alguma coisa? Pode. Eu não sei se é da época de vocês, mas eu tenho muito guardado para mim do Travou só pra mim? aceleração. Não, travou pra mim também. Acho que ele tá travando. Mano, a net tá meio zoada aqui. Travou aonde? Fala aí. Travou no D. Pode voltar desde o começo. No D? Não vou... Caramba, tudo isso, mano. Então vamos lá, beleza. Beleza, então será que a força ela é capaz de fazer mais alguma coisa? Então a gente sabe que no domingo de manhã a gente tem lá o Globo Rural e o Autosport, que é no Autosport que a gente entendeu aceleração e velocidade, que é o carrinho andando para frente. E no domingo à noite, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas tinha um quadro no Faustão que ficava os pizzaiolo online jogando a massa para cima, assim, eu achava muito legal isso. E isso é mais uma coisa que a força pode fazer, porque quando o pizzaiolo vai fazer a massa de pizza, então quando a gente pega, por exemplo, quem aí é da Campina e vai lá no Frango, né, pede uma pizza para ele, o que ele faz? Ele pega aquela bolotona de massa, beleza? Aquele negoção feio, e começa a abrir essa massa, seja com rolo, seja com a mão, e vai aplicando uma força que ele vai mudando a forma desse objeto, fazendo com que ele mude o quê? O seu formato, beleza? Então, por fim, é necessário aplicar uma força sobre a massa para mudar a sua forma. Força, além de proporcionar movimento, impedir movimento, desviar trajetória, ela também muda a forma, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tudo de boa? Deu para entender? Tranquilo. Beleza, então. Vamos lá, então. Passando aqui, próximo slide. Bom, então aqui é basicamente o que eu acabei de falar. A partir dos casos anteriores, o que a gente conclui? O que a força pode fazer? Primeiro caso,
primeiro caso, imprimir movimento a um corpo. Então, chutar a bola, tá dando movimento para a bola. Caso B, cessar o movimento de um corpo. Cessar é zerar. Segurou a bola na mão, parou, beleza? Desviar a trajetória. Você aplicou uma força que não foi o suficiente para zerar, mas alterou a trajetória. Ao invés de entrar no gol, foi para a arquibancada. Tranquilo? E por fim, mudar a forma de um corpo. Tranquilo? Então, um outro exemplo claro desse D seria, por exemplo, uma batida de carro, aonde você foi lá. Hoje em dia a gente vê muitos vídeos, né? O pessoal bate na traseira do carro, mas é plástico, então mudou a forma com uma força, mas você vai lá com uma água quente e volta para o lugar. Isso é sensacional, né? Muito bom. Mas é isso. Então a última opção é o quê? Mudar a forma das coisas. Você pegou, por exemplo, um copo e deixou cair no chão. Teve uma força que foi aplicada sobre esse copo que mudou a forma dele, quebrou ele. Tranquilo? Então, o que a gente conclui de tudo isso aqui no final? Apesar de não ter uma forma, não ter uma cor, força também não tem massa, vocês concordam? Mas a gente sabe que a força existe através das consequências dela. Então, a consequência de chutar a bola de jogar essa força na bola, foi ela entrar em movimento. Então, a partir do momento que a gente viu que a bola está em movimento, a gente sabe que teve uma força atuante ali. Beleza? Então a gente sabe que ela existe através dos seus efeitos, das suas consequências, tranquilo? E daí a gente pode medir, determinar as características dessa força. Então, um exemplo, a partir da consequência da bola ter sido chutada, nesse momento a gente pode realizar alguns estudos ali, onde a gente consegue entender 3 coisas, que é essas características que a gente está vendo aí no slide. O módulo, a intensidade, então igual a gente viu aqui no exercício, eu já esqueci o valor, mas enfim, 10 newtons, estou chutando, a intensidade, direção e sentido, tranquilo? Bom, e daí, quando a gente está falando em direção, sentido e intensidade, o Rafa também já deu uma introduzida nisso, mas eu queria revisar rapidinho, porque para entender força normal e peso a gente vai precisar disso, beleza? Então, direção, sentido e módulo são fundamentais para a gente entender como o objeto se comporta. E daí a gente consegue ver quais são os problemas que envolvem forças nesse quesito. Sempre lembrando que é um tratamento vetorial, é uma grandeza vetorial, beleza? E o que eu quero dizer quando é vetorial? Que é justamente porque precisa dessas 3 características: direção, sentido e intensidade. Módulo, a mesma coisa, intensidade é o módulo, beleza? Então, vamos analisar aqui a nossa figura, né? F, vamos pegar no nosso azul aqui. É o módulo comprimento do vetor F. Então, o comprimento da nossa seta nesse tipo de representação paralelo bonitinho ali, ó. Todas têm o mesmo tamanho, beleza? Por mais que uma esteja de lado e a outra esteja de pé, todas têm o mesmo tamanho, tranquilo? Pode falar, Ana. Caiu de novo, professor. Caiu? Caramba. Em qual parte? Quando você começou a falar do F, não foi? Beleza. Pessoal, sempre me avisem quando der essas caidinhas, tá? Hoje tá complicado aqui. Então, vamos lá. O F é o seguinte, o primeiro caso, né? Todas as setas têm o mesmo tamanho. Então, todas elas têm a mesma intensidade. Tranquilo? Segundo caso, V é igual a menos W. Por quê? Se a gente colocar aqui, a partir desse ponto aqui, na extrema esquerda desse vetorzinho V, o nosso plano cartesiano, o nosso X e o nosso X e o nosso Y, o que a gente vai ter? Vocês concordam comigo que está apontado para cá, está para o lado positivo de X, e o W está para cá, para a esquerda? Então, a gente tecnicamente pegaria esse W e colocaria daqui a partir daqui, representando nos pontos positivo e negativo, se colocado no plano cartesiano. Então, um está para um lado, o outro está para o outro. Um é positivo, o outro é negativo. Por isso, o menos W aqui. Então, quando a gente tem esse caso, a gente diz que esses vetores são opostos, beleza? E quando a gente tem o F e o N, por exemplo, onde eles são
do mesmo tamanho, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Bom, a gente diz que isso é um caso de igualdade de vetores. Se dois vetores são iguais, eles obrigatoriamente têm que ter essas três coisinhas exatamente iguais: módulo, direção e sentido. Beleza? Último caso. Vamos lá e a gente percebe que todos esses vetores têm 10 newtons. Beleza? Se eles têm, os quatro têm 10 newtons, mas a gente tem direções e sentidos diferentes, porém os seus módulos são iguais. Então a gente diz que nós temos uma igualdade de módulos, beleza? Os 10 newtons são os mesmos para os quatro, então os módulos são iguais. Ponto. Último caso. F e N são perpendiculares a V e W. O que é perpendiculares? 90 graus. Aquele famoso meio quadradinho com a bolinha no meio. Perpendiculares, 90 graus. Tranquilo? Então, reparem que por mais que um não esteja em cima do outro, eles podem ser deslocados. Isso não vai mudar a direção, sentido e módulo. E se eu deslocar o nosso F azulzinho para cá, para a nossa direita, e ficar em cima do rosa, vai estar um a 90 graus com o outro. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? De boa? Então vamos lá, que agora é a parte principal da aula, digamos assim. Bom, então, como que a gente vai entender tudo isso, né? Primeiro, quando a gente fala em movimento vertical, a gente temos que pensar num conceito de aceleração da gravidade, que sempre atua no sentido de aproximar os corpos em relação à superfície. O que ele quer dizer com isso? É justamente, se a gente pegar o nosso cavalinho, lembra do nosso cavalinho da última aula? E soltar ele. É justamente o quanto a Terra está puxando o cavalinho para baixo. É justamente o quanto essa cadeira que eu estou sentado está fazendo força contra o chão, desconsiderando que eu esteja em cima dela. Só o quanto a Terra está puxando de acordo com a sua massa, beleza? Então, oi? Caiu de novo. Tá complicado hoje, gente, pelo amor de Deus. Eu paguei a conta, viu, eu juro, não sou calhoteiro, não. Em que parte, Ana, por favor? Ou sei lá, quem respondeu, desculpa. Na hora que você ficou em pé da cadeira. Ah, tá, beleza. Então, assim, isso aí a gente vai ter uma atração de acordo com o planeta que a gente está, por exemplo. Então, o planeta Terra seria a nossa referência principal, digamos assim, porque ela atrai a gente, ela atrai essa mesa, esse computador, o nosso cavalinho, por isso que ele cai, porque a Terra está puxando ele, e aí está puxando, beleza, mas está puxando para onde, né? Então, a gente sempre vai tomar como referência a superfície. O primeiro contato desse grande objeto atraindo outro objeto menor. Atingiu a superfície, está ali, parou, beleza? Então é esse o sentido da superfície. De referência, claro. E daí, a gente chama, como que a gente chama essa atração? Né? A gente chama de peso, ou força-peso, que é o nosso P setinha, porque ele precisa de direção, sentido e intensidade. E daí a força com que a Terra atrai a força que atrai um determinado corpo. E a aceleração da queda recebe o nome de aceleração da gravidade. Então vocês concordam comigo que a Terra já é grande, beleza? Ela vai atrair esse cavalinho de uma determinada forma, de acordo com o tamanho dela, com a sua massa, beleza? E isso vai gerar um peso, certo? Esse peso pode ser grande ou pode ser pequeno. E daí, de acordo com essa variação, vai ter uma velocidade com que isso cai, uma aceleração, certo? Pode ser rápido, pode ser mais devagar. Tipo, na Lua, se eu soltar o cavalinho, ele ia cair bem devagarzinho, mas ia caindo devagarzinho. Aqui na Terra é bem rápido, beleza? E aí é justamente isso que a gente vai chamar de aceleração da gravidade. Que também é o nosso G setinha. Por quê? Direção, sentido, intensidade.
Eu fiz tudo errado com a minha mão, vocês não ligam não, desculpa. Bom, e daí como que a gente escreve a equação disso, né? Vamos lembrar lá do nosso FMA, o pra fuder, beleza? O pra fuder, a primeira parte dele é a força. E daí o nosso P, que é a força peso, é justamente a nossa relação aqui. Então, se a gente for escrever a equação da força-peso de acordo com o pra fuder, segundo a lei de Newton, a gente tem que P, força, peso, é igual a massa sempre vai ser a mesma, independente de onde você estiver. Se eu peso 70 e poucos quilos aqui na Terra, aí, ó, falei errado já, conceitos. Se eu tenho uma massa de 70 e tanto aqui na Terra, vai ser 70 e tanto em qualquer outro lugar. O que vai variar é o meu peso. Por que o meu peso varia? Porque a gente tem um G diferente. Mas o que é o G, professor? É o a nossa aceleração. Então, em função da massa do corpo que está atraindo, no nosso caso, a Terra, a gente vai ter um azinho diferente, uma aceleração da gravidade diferente, que é justamente esse empuxo aqui, a aceleração com que está vindo para a superfície. E aí, essa massa do corpo, por exemplo, o cavalinho tem uma massa aqui na Terra, vai ser a mesma massa na Lua. O que vai variar é justamente essa aceleração. E aí, aqui na Terra, ele cai assim, muito rápido, na Lua vai ser mais devagarzinho, porque muda o nosso A. O que é o nosso A? É o nosso G na equação da força-peso. E daí, eu não sei para vocês, mas para mim essa equação do PMG, se vocês tiverem novamente algum nome, por favor, falem. Mas para mim ela sempre fica muito, eu não sei porquê, mas para mim sempre fica marcado como fralda, sabe? Tipo PIG, PMG, sabe? Não dá um negócio de marca, assim, dá, PMG, o que é isso? Parece marca, não parece? PMG. Só pensar, PMG. Eu também penso em fralda, não sei por quê. Então, eu não sei explicar. Mas deve ter tido alguma propaganda aí antigamente que ficou na cabeça e a gente não sabe ligar o porquê. Mas aí, ó, PMG. E aí vai. Aí, ó, tamanho de roupa. Essa é ótima. Gostei. Quem foi que mandou assar? Muito boa, Sá. Tamanho de roupa, PM ou G, né? Lojas Renner, PM ou G, beleza? Então, o que é. Aí vamos lá, né? Deixa eu ler aqui rapidinho. O que chamamos usualmente de. Travou de novo, Por galera? quê? Travou. Travou. Maravilha. Então, o que a gente chama de peso, né? Na Terra a gente fala, quanto você está pesando? Ah, eu estou pesando tanto, né? Mas isso é errado, né? Isso é a nossa massa. Quando a gente fala, eu peso 60 quilos. Não, você tem uma massa de 60 quilos. O seu peso é esse 60 vezes 10, né? Ou alguns exercícios dão lá 9,81 ou 9,8. Beleza? Qualquer um dos três valores, arredondando 10. Então, 60 a 10, o seu peso é 600 newtons. A sua massa é 60 quilos. Beleza? O Luiz, o 10 e o 9,8, eles são a gravidade, então, só para Exatamente, isso. Fechou assim, galera? Eu falei, eu não especifiquei o que era, né? Boa, Miguel, valeu. É isso, vocês entenderam, galera? Na Terra, a aceleração é aquele 10 que a gente vê em alguns exercícios. Em outros exercícios, 9,8. Em outros exercícios, 9,81. Professor, e se o exercício não me deu o valor? Usa 10. E pronto, acabou. Entendeu? É isso. Não me deu o valor, usa 10. Muito mais fácil, rápido, e aí você vê lá no questionário e vai ver que vai bater alguma coisa. Então, o nosso peso é diferente na Terra, em Plutão, em Vênus, em Marte, na Lua, em todo lugar, beleza? Isso é força-peso. Vocês entenderam, galera? Tranquilinho? Fechou? Beleza. Então, aqui eu vou passar esse slide aqui rapidinho, eu podia fazer ele mais rápido, mas a gente está comendo tempo, eu prefiro explicar a força normal, e aí isso daqui a gente revê depois no nosso aulão. Mas isso aqui é rapidinho, então se a gente for calcular o nosso peso nos outros planetas, supondo aí que a gente pese 76 quilos, esse exercício aqui, galera,
eu peguei do nosso professor do ano passado, que era o Gabriel, aí, ó, para quem não sabe, ele tá tímido hoje, tá como, ele tá aí, ó, nesse projeto de extensão, é ele. Então esse aqui é o peso dele, para quem queria saber, ó. Então vamos lá. O Gabriel em Mercúrio, ele, sabendo que ele pesa 76 quilos, em Mercúrio ele teria pesa, aí, ó, tá vendo? Tá vendo? A linguagem, nossa, é foda, fica gravado. A massa dele é 76 quilos, o peso dele vai ser 281,2 newtons em Mercúrio. Em Vênus, 674. E na Terra, 744. E na Lua, 121. O que que eu quero mostrar para vocês com tudo isso aqui? Se a gente for reparar, vocês concordam que aqui a gente tem P, M, G. Reparem que o G ele varia de acordo com o tamanho do planeta. Ó. A Lua é pequena, 1,6. A Terra é maior, 9,8. Vênus é um pouco menor que a Terra, 8,87. Mercúrio é menor ainda, 3,7. E por aí vai. Júpiter, que é o maior dos planetas, 24,79. Beleza? O que ele falou aqui? Deixa eu ler. Falou sobre 84. pandemia. E Guilherme, acho que. Gabriel, acho que você engordou do ano passado pra esse ano aqui, hein, mano. Isso aí, mano. Precisando correr mais no quarteirão, bora. Bom, vamos lá então, galera. Conceito de força normal. O que é uma força? Vocês preferem ler o slide, que eu leia, ou sem ler slide? Igual a gente fez semana passada, que eu lembro que acho que foi a Ana que leu. Se quiser ler, fica à vontade. E isso é outra coisa, viu? Só um gancho aqui rapidinho, pessoal. Se tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo por conta do jeito que eu estou passando a aula, mano, fala que a gente muda na hora, tranquilo? Então vamos lá. Força normal, eu vou ler rapidinho. Alguém quer ler? É porque a gente está meio sem tempo, desculpa. Tá apressado. O slide grande assusta. Assusta, né, mano? É muita coisa. Mas vocês vão ver que isso aqui, tipo, eu só escrevi um monte de coisa que é para vocês depois em casa entenderem melhor, mas isso aqui é coisa rápida de entender. Então, ela é exercida. Quem quer falar? Alguém abriu o mic? Ah, beleza. Então, ela é exercida pela superfície sobre o corpo, podendo ser interpretada como a sua resistência em sofrer deformação devido ao peso do corpo. Essa força sempre atua no sentido perpendicular à superfície, diferentemente da força-peso, que atua no sentido vertical. Analisando um corpo que encontra-se sobre uma superfície plana, a gente percebe a atuação das duas forças. E para que esse corpo esteja em equilíbrio na direção vertical, ou seja, não se movimente, fique parado ou não altere a sua velocidade, ou seja, fique sempre constante, é necessário que os módulos da força normal e peso sejam iguais. Assim, atuando em sentidos opostos, elas se anularão. O que a gente quer dizer com isso? Se eu pegar essa plaquetinha que eu tenho aqui, certo? Vamos supor que ela seja a nossa mesa, tranquilo? E daí, eu vou pegar o nosso cavalinho e vou colocar em cima da plaquinha. Já ficou mais pesado. Por que ficou mais pesado? Porque tem uma força-peso aqui embaixo apontando para baixo, porque é a terra puxando o cavalinho. Então, a nossa caneta é a nossa força-peso, certo? Mas em resposta a isso, por que em resposta a isso? Porque toda reação tem uma reação. Ora, chegamos na terceira lei de Newton, certo? Completamos as três ferramentas. Então, força-peso puxando, mas se toda ação tem uma reação, qual que é a reação? É a força normal, que vai estar apontando para cima. Então, se a gente tem aqui a nossa força-peso, olha a cagada. Que porra é essa que apareceu aqui, mano? Desculpa o palavrão, gente. Aí, ó. Então, se a gente tem a nossa força-peso para baixo, a gente vai ter a nossa força normal apontando para cima. Tranquilo? É isso. Fechou? A normal, ela é a resposta da força-peso. Luiz, posso fazer uma observação sobre isso aí? Dá-lhe. Sobre a força normal? Dá-lhe. Deixa eu colocar. Aí, e aí, beleza? E aí, galerinha, beleza? Cheguei atrasadão pra aula aqui. Gente, vamos só. Eu tenho que fazer uma observação que é muito importante e isso é uma pegadinha enorme. O Luiz
falou o seguinte, ele explicou que essa força normal, geralmente ela é perpendicular ao apoio, certo? Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, a normal e o peso, elas não podem ser consideradas, gravem isso na cabeça, a normal e o peso, elas não podem ser consideradas como pares de ação e reação. Porque, pessoal, para que ocorra a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, essa lei deve ocorrer em corpos diferentes, certo? Quando a gente traça a normal, a gente diz que é a força que o apoio está exercendo. Porém, a gente está falando no peso e da força normal, que está agindo de maneira no mesmo corpo. Ou seja, como as forças elas são provenientes do mesmo corpo, né? Eu não posso dizer que necessariamente a normal e a peso são pares de ação e reação. Temos que tomar muito cuidado, porque eu já vi exercício desse tipo sendo cobrado em alguns vestibulares e pode ser bem capaz que o Enem acabe cobrando isso daí. Só essa observação que eu tinha para colocar. Desculpa atrapalhar aí, Luiz. Imagina, Rafa, não atrapalharia nunca. Valeu pelo complemento, sem dúvidas, muito importante. Pessoal, tenham isso anotado, viu? E daí, o que eu queria colocar aqui, né? Bom, então a gente tem aqui o nosso pezinho em cima da mesa, que é o nosso cavalinho, o peso para baixo, o FN para cima, atuando só no amarelinho, lembrem disso, que é exatamente o que o Rafa acabou de falar. E daí, vamos ler aqui rapidinho, que o bloco M ele é colocado sobre a mesa, ele exerce uma força P sobre a mesa, pelo princípio da ação e reação, a mesa exerce uma força de mesmo módulo e direção, mas sentido oposto, chamado força normal, escrevendo a equação de que a força normal ela é igual ao menos P. Novamente, por que menos P? Ele está para baixo. Se a gente colocar o plano cartesiano aqui, ele vai estar no sentido negativo de Y, certo? E o FN positivo. Por isso que a gente tem o menos P igualando ao FN. Esse N aqui deveria estar minúsculo. Maiúsculo é significativo de newtons. Peço desculpas, galera. Bom, então elas estão atuando em sentido oposto. E elas vão estar o quê? Se anulando. Por isso que, por exemplo, o nosso cavalinho fica aqui em cima da tábua e ele não sobe nem desce, porque ambas estão sendo anuladas. Fechou? Então lembrem que a força peso do cavalo atua na mesa e a reação é a mesa exercendo no cavalo. Tranquilo? Bom, e se estiver na horizontal? Se estiver inclinadinho, assim, como que a gente vai entender isso daqui? Bom, isso aqui tem uma regrinha muito importante. Vocês lembram que quando a gente lê o slide, às vezes é muito chato ler o slide, mas é importante prestar atenção em alguns detalhes. E um deles é esse daqui. A força normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície de apoio. Então, se o nosso quadradinho aqui está deitado, a normal, ela vai estar aqui, perpendicular, 90 graus. Lembra? Quando a gente tinha lá o azul com o rosa, 90 graus. Fechou? Mas e a força-peso? A força-peso, ora, não é a terra que está puxando o cavalo? Então não faz sentido a terra estar puxando o cavalo de lado, tem que estar puxando em direção à superfície. Então a peso ainda assim vai ser na nossa vertical. Tranquilo? Bom, só para finalizar então rapidinho, eu sei que eu já estourei aqui 2 minutos do tempo de vocês, do intervalinho, mas, novamente, a gente fez aquele exemplo no slide, e agora aqui em Marte. Se a gente for calcular em Marte e na Terra, um corpo com uma massa igual a 10 quilos. Na superfície da Terra, 9,8. Superfície de Marte, 3,72. Se a gente for calcular isso, como que a gente vai calcular isso? Bom, é a nossa marca de fralda, é o PMG. Ou é a nossa vendedora de roupas, igual a Sá falou, pequeno, médio, grande. Tranquilo? Então, P, que é o peso que a gente já quer descobrir, é igual a 10 vezes 9,8. 10 vezes 9,8, 98.
esse 724, vamos arredondar para 8, beleza? Então, 3,8 vezes 10, 38. Então, se você pesa 10 quilos na Terra, você tem um peso de... Eu arredondei tudo ao contrário, né? 3,8, é isso. Você vai ter 38, se você pesa 10, você tem uma massa de 10 quilos, você vai ter um peso de 38 em Marte e de 98 na Terra. Por que essa variação? É justamente em função da aceleração da gravidade. Eu confundi aqui agora, galera, porque normalmente o exercício coloca no enunciado a aceleração. E aí, na minha cabeça, a aceleração que está em parênteses era a massa. Aí deu uma pequena bugada momentânea. Enfim, vocês entenderam? É isso. O nosso peso vai sempre ser igual à massa, que é constante em qualquer lugar, multiplicando a aceleração da gravidade local. Então, o nosso alienzinho aqui na Terra vai ter os nossos 9,8 vezes 10, 98, e em Marte, 3,72 ou 3,8, vamos colocar 3,8 vezes 10, 38 de peso. Mas a massa permanece sendo os 10 quilos. Tranquilo? Pessoal, o que fica então de hoje? Bom, primeira coisa, estudar as leis de Newton 1. Por que a lista leis de Newton 1? Justamente porque agora é a hora, né? Enfim, eu buguei de novo, tô ficando atrapalhado, gente. Essa internet travando me deixou triste. Enfim, a gente ficou com uma semaninha de folga, lembra? Eu vi que teve uma galera que já enviou as listas, mas ainda ficou um tempinho para enviar as listas. Eu vi que vocês enviaram, legal, o Rafa vai dar uma confirmada, e daí agora tem uma nova lista que eu já coloquei lá no Class, vou colocar no Drive agora acabando a aula, e para tudo isso, juntando e entender melhor essa lista, rever e estudar as teorias que a gente viu das 3 leis de Newton, que são as nossas ferramentas. Tranquilo? Galera, é basicamente isso. Vamos ver o que o Rafael colocou aqui rapidinho. Notem, pessoal, que é uma releitura da segunda lei de Newton. Exatamente, galera. É como a gente viu lá naquele slide onde eu expliquei isso daqui, né? Então, se a gente voltar aqui rapidinho, a gente vai ver que reescrevendo, FMA, PMG. A segunda lei de Newton, que é o nosso pra fuder, vai ser o nosso pequeno, médio, grande, a nossa marca de fralda. Fechou? Galera, então, basicamente, é isso que a gente tinha hoje para a aula de hoje. Então, eu agradeço aí a presença de geral, resolvam a lista, enviem elas, qualquer dúvida, fiquem à vontade, beleza? Valeu, pessoal, abraço, boa noite. Aplausos para esse grande professor, aplausos. Que isso, a observação foi fundamental, Rafa. Relaxa. Vim atrasadíssimo. Não, relaxou. Valeu, falou. Falou, mano.